O IAC, Instituto de Estudos Avançados e Convergentes da Universidade Federal de São Paulo, organiza o webinário Ética em Tempos de Pandemia, Urgência de Pensar, Urgência de Agir. Esses webinários são organizados em parceria com o grupo Neuro iSelf, representado aqui pela professora Marisa Russo. Hoje temos o prazer de receber o professor Renato Giannini Ribeiro, que irá tratar do tema As Oportunidades Perdidas da Pandemia. Eu e a professora Maria Lúcia Formigoni vamos apresentar o professor Renato. O professor Renato recentemente foi professor visitante da Universidade Federal de São Paulo e, nesse momento, ele fundou esse instituto, o Instituto de Estudos Avançados e Convergentes, do qual ele é professor fundador. Ele é professor, enfim, no qual ele é presidente fundador. Atualmente, o professor Renato, ele é professor honorário do Instituto de Estudos Avançados da Universidade da USP. Ele faz parte igualmente do Conselho Superior de Estudos Avançados da Fiesp, além de, enfim, e agora a professora Maria Lúcia Formigoni irá apresentá-lo, além de ter uma vasta produção como professor titular de Ética e Filosofia Política da Universidade de São Paulo, USP. Se nós fôssemos apresentar aqui todos os aspectos importantes da carreira do professor Renato Giannini Ribeiro, o tempo desse webinário não bastaria, mas nós podemos destacar alguns desses aspectos. O professor Giannini fez sua graduação e doutorado em Filosofia na Universidade de São Paulo e mestrado na Universidade de Sorbonne, em Paris, além de um pós-doutorado na British Library. Ele foi professor livre-docente da USP desde 1991 e professor titular desde 1994 na disciplina de Ética e Filosofia Política. Ele participou ativamente da vida acadêmica e política, tendo sido ministro da Educação em 2015. Ele é pesquisador sênior do CNPq e formou mais de 20 doutores e 16 mestres. Ele foi também membro do Conselho Deliberativo do CNPq e diretor de avaliação da CAPES. Autor de mais de 180 artigos ou capítulos de livro, publicou 14 livros como autor único e 7 em parceria. Em 2001, recebeu o Prêmio Jabuti de Melhor Ensaio. Foi condecorado com as Ordens Nacional do Mérito Científico de Rio Branco, Mérito Naval e com a Grande Medalha da Inconfidência. Ele atua na área de filosofia política, com ênfase em teoria política, sendo referência sobre Thomas Hobbes e em temas como democracia, filosofia e teoria política. Seu índice H é 38 e seu índice I10 é 95. Com vocês, o professor e cidadão Renato Giannini Ribeiro. Muito obrigada pela dedicação do seu tempo para esta discussão. Bom, muito obrigado, Malu, Ivo, prazer em vê-la, Marisa, as pessoas que estão nos acompanhando. Bonita apresentação e fico, sobretudo, feliz de Malu ter me apresentado como cidadão, porque ao contrário de certas pessoas que acham que cidadão é menos do que, por exemplo, engenheiro civil formado, eu acho que cidadão é o título mais nobre que alguém tem numa democracia ou numa república, né, num regime do que eu chamo de boa política, em que, enfim, é o grande ganho, a grande conquista dos tempos mais recentes, é isso, é você ter uma dosagem do elemento democrático, do elemento republicano, do elemento liberal, do elemento socialista, ter isso tudo presente na construção do que eu chamo de boa política. É isso que a gente foi construindo, a humanidade foi construindo, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, e com maior ênfase ainda depois que caíram muitas ditaduras nos anos 80. Mas o tema de hoje, para ir direto, é o tema das oportunidades perdidas no período da pandemia. Na verdade, é claro que não são as oportunidades perdidas pela pandemia, são as oportunidades perdidas por nós, pela humanidade, com esse período que forçou uma mudança completa de atitude das pessoas, vivida sobretudo como perda, confinamento, perda de trabalho, perda de emprego e, evidentemente, perda de vidas. As perdas de vidas no mundo são numerosas, mas, de qualquer forma, todo mundo, a humanidade praticamente inteira foi afetada pela pandemia.
muito poucos lugares, geralmente ilhas, lugares isolados, lugares em que não foi barrado o acesso de estranhos, são muito poucos lugares que não tiveram vítimas da pandemia. Mas, ao mesmo tempo, a pandemia afetou a humanidade toda, seja pela limitação da liberdade de ir e vir, seja pelo prejuízo no trabalho e na profissão. Então, há um custo muito grande. Então, a questão que eu coloco é, quando você paga um preço muito alto por alguma coisa, o que você ofere disso? Quer dizer, nós oferimos disso, sem dúvida, a preservação e a salvação de muitas vidas. Muitas vidas foram salvas. Não fossem as medidas de prevenção tomadas, teria morrido muito mais gente. Aliás, nos Estados Unidos, como no Brasil, nós temos uma proporção de mortes e de contágios bem superior à média mundial. Quer dizer, nós temos no Brasil, se não me engano, cerca de 12% da média do total de mortes do mundo todo, quando a nossa população de 200 e poucos milhões de habitantes é algo como 2,5% da população mundial. Então, nós estamos entre 4 e 5 vezes acima da nossa média, por quê? Pela falta de medidas sérias tomadas pelo governo federal para enfrentar a pandemia. O mesmo cálculo foi feito em relação aos Estados Unidos, que já contam, se não me engano, 300 mil mortes, quando eles são 4% da população mundial, tem, se não me engano, 30% dos óbitos. Então, são sinais muito claros, meridianamente claros, aritmeticamente provados, de uma má gestão da questão da pandemia. Então, pagou-se um preço elevado por isso tudo. Agora, a questão que fica é, o que teremos aprendido com isso? Porque seria, então, a forma que nós teríamos, como seres humanos, de pensar, bom, dado que estamos pagando um preço tão alto em vidas, em confinamento, em perdas de todo tipo, então, o que está acontecendo? A compensação disso só pode ser, por um lado, as vidas foram salvas, por outro lado, o aprendizado interior, o aprendizado ético, político, social, espiritual que a pandemia possa proporcionar. O fato de você se privar de alguma coisa, desde tempos muito antigos, está associado em muitas religiões a uma busca de depuração em relação à intoxicação do cotidiano, digamos. O jejum é uma prática muito antiga que é feita com a finalidade, sobretudo, de as pessoas poderem aprofundar-se dentro de si, descobrir alguma coisa nova e então se alçarem, terem um ganho, que eu estou chamando, um termo mais amplo, de espiritual. Esse ganho espiritual pode estar presente, inclusive, por uma pessoa que é ateia. Espiritual não quer dizer religião, quer dizer simplesmente algo que vá para além do simples materialismo cotidiano ou da simples reposição das coisas. Aqui nós temos, atualmente, na política, não só no Brasil, mas em geral, há um fator que é muito importante, que praticamente define a vitória ou derrota de alguém na eleição, que é a expectativa de bens de consumo. Esse é o grande fator nas últimas décadas a definir vitórias e derrotas eleitorais. Quando um governo proporciona um aumento do poder de compra dos seus cidadãos, esses cidadãos ficam felizes e tendem a reeleger esse governo, eleger aqueles que estão ligados a esse governo. Quando há uma perda do poder de compra, uma depressão, uma repressão econômica, uma recessão econômica, quando há isso, a tendência é exatamente contrária. A tendência é penalizar o governo. Vejam, o poder de compra pode subir por razões que independam da vontade desse governo. E pode cair também por fatores que não têm nada a ver com a política adotada por esse governo. Nos dois casos, praticamente não há perdão. Não há perdão, não há desculpa, não há justificativa. O aumento do poder de compra se torna muito importante. Aqui no Brasil isso é visível. Aliás, eu lembro até uma ocasião em que eu correlacionei, na coluna que eu tinha no jornal Valor Econômico, o crédito ao consumidor e a confiança no governo. Crédito, confiança. Duas palavras são quase sinônimas. Crédito é crer, acreditar. Confiança é confiar. Crer, acreditar, confiar. Então, você tem crédito ao consumidor, então, os consumidores mais pobres podem comprar bens de consumo duráveis, outras coisas, porque eles podem pagar em prestações numerosas, sei lá quantas, 10, 20, 30,
no caso de carro chegou a 50, 60. Então, o consumidor tem crédito, ele retribui isso ao governo confiando no governo. Então, esse fator, que foi até interessante, por um lado, porque no período que vai de 1985 em diante, que no Brasil coincide com o fim da ditadura, também é correlato à queda de muitas ditaduras, quer na América Latina, quer na Europa Oriental. Nesse período, houve uma expansão do poder aquisitivo, uma redução da fome, uma redução da miséria e da pobreza, mundo afora, com governos de distintas cores políticas, inclusive. Então, no Brasil, isso foi conduzido basicamente pelos governos do PT, no período, sobretudo de 2003, posse do presidente Lula, até a metade do primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff, quer dizer, é mais ou menos as manifestações de maio e junho de 2013. Então, esses 10 anos foram um período de expansão do poder aquisitivo, de aumento de acesso a muitas coisas, inclusive acesso à universidade. É quando a Unifesp se expande significativamente, criando vários campi novos, etc., uma coisa muito boa. E só que esses ganhos, eles não foram politizados, no sentido de, não estou falando de partidarizar, no sentido de as pessoas perceberem que eram fruto de políticas públicas. A cultura política no Brasil é pobre, e em países, mesmo que tenham um histórico de cultura política forte, como os países da Europa Ocidental, o Canadá também, mesmo nesses países está em retrocesso a cultura política. Está em retrocesso e cada vez mais o que vai acontecendo é uma espécie assim de expectativa de ganhos materiais versus o resto não importa muito. Vocês vejam, inclusive, as falsas questões que foram surgindo, se tornando decisivas na política. Então, tudo isso, no caso especial do Brasil, que é o que nos concerne mais diretamente, vem junto uma percepção de que o avanço econômico é um fator bom em si e que é atribuído por muitas pessoas, além de estarem satisfeitos com o governo, ao esforço pessoal, ao denodo, ao empenho pessoal, isso, ou então à providência divina. Então, muitas pessoas simplesmente disseram, melhorei de vida por meu mérito, porque eu fiz tais e tais coisas, porque eu trabalhei mais e tudo. Beleza, mas se não houvesse uma política pública favorecendo a criação de empregos, favorecendo o aumento do PIB, favorecendo uma certa distribuição mais justa de renda, se não houvesse isso, não adianta a pessoa ter todo o esforço pessoal. Nós estamos vivendo um período de um número de desempregados muito grande, que já era significativo antes da pandemia, claro que aumentou, mas antes da pandemia já era significativo. Então não adianta a pessoa ter muito mérito, trabalhar muito, etc., se ela não tem trabalho, se ela não é remunerada. Porém, esse conhecimento não veio, não foi feito. No governo Lula, era muito frequente o presidente falar ao seu público, um grande orador, um excelente comunicador, e enfatizar a questão dos ganhos que as pessoas tinham tido, a vida que tinha melhorado, não tinha mais fome, etc. Mas isso não era colocado como uma questão ou de políticas públicas ou de ética, ou de valores éticos, da necessidade de um país como o Brasil colocar fim à fome, colocar fim à miséria, colocar fim ao que ele tem de ruim na sua história, colocar, por fim, em suma, a toda uma série de coisas que, infelizmente, estão na formação do Brasil. A formação do Brasil foi de um país o quê? Escravista, de um país, de uma colônia com um trabalho escravo. Então, nem era autônomo na tomada de decisões dentro do país, nem havia igualdade ou liberdade por parte da maior parte dos trabalhadores braçais. Então, isso tudo deixa um legado muito difícil, e esse legado, infelizmente, voltou à tona. Esse legado, infelizmente, hoje está nos penalizando de novo. Então, isso quanto uma análise política da situação que chegamos. Agora, a pandemia suscita reações de formas muito diferentes. Uma das reações positivas é a reação no sentido da solidariedade. Quer dizer, como as pessoas podem se mostrar mais solidárias, como que as pessoas acudem a outras. Eu tenho muitos exemplos disso. Conheço
muita gente que se empenhou em melhorar isso. A favela de Paraisópolis, por exemplo, é um caso significativo de auto-organização, de criação de presidentes de ruas, de um trabalho coletivo dos moradores, com apoio de pessoas também de fora, mas essencialmente um trabalho dos moradores, no sentido de enfrentar a pandemia. Uma beleza de trabalho. Outros grupos também se organizaram de maneira solidária nisso tudo. Houve várias iniciativas desse tipo. Contudo, ao mesmo tempo, nós tivemos atitudes que são muito chocantes do ponto de vista moral, do ponto de vista ético. Atitudes de puro egoísmo. Por exemplo, a reivindicação que várias pessoas fizeram e fazem de que teriam direito a não usar a máscara, teriam direito a, enfim, distribuir seus perdigotos por outras pessoas, mesmo podendo contagiá-las, enfim, fazerem tudo o que lhes dê na telha, em nome de liberdade. E alguns falam de democracia. Isso é um equívoco gigantesco, porque a liberdade de um não pode se nutrir do assassinato do outro. E nós estamos numa situação em que certas condutas podem ser assassinas. Isso lembra quando a AIDS foi descoberta, ela já estava funcionando havia um certo tempo, mas é por volta de 1980 que se percebe a AIDS, no seu modo de transmissão, sua gravidade e tudo mais. Então, naquela ocasião, houve toda uma campanha intensa para testar as pessoas que podiam ter a AIDS, ensinar práticas de cuidado para as pessoas não contagiarem outras, etc. Tudo isso acabou sendo uma vitória, apesar de não haver vacina contra a AIDS, há medicação, há uma possibilidade de tratar a pessoa e foi contido o avanço da AIDS, que em certos momentos, em certos países da África, chegou a afetar muita gente. Então, quando uma pessoa diz que a sua liberdade individual prevalece sobre todo o resto e que ela não tem nenhuma obrigação em relação aos outros, isso é um fracasso moral gigantesco. E acho que esse é um dos pontos que preocupam hoje. Essa é uma grande oportunidade perdida da pandemia. Quer dizer, nós perdemos uma oportunidade de fazer um trabalho de solidariedade muito intenso. Por quê? Porque houve campanhas contra isso. Houve campanhas contra a ética. Houve campanhas contra o respeito à vida. É assustador você ver, nesse período da vida humana, que existem pessoas, inclusive em altos postos de poder, fazendo uma campanha pela morte, valorizando a morte. Isso me lembra o episódio famoso, no começo da Guerra Civil Espanhola, do filósofo Miguel de Unamuno, que era reitor da Universidade de Salamanca e era a favor de Franco. O general Francisco Franco foi ditador durante praticamente 40 anos e fez um regime de terror. E Unamuno apoiava Franco, mas acolheu um evento na universidade da qual ele era reitor, e aí um general gritou: "Viva a morte!" E Unamuno disse: "Não, isso não é possível. Abaixo a inteligência, viva a morte." É essa a frase. E Unamuno disse: "Isso não é possível. Não é possível. Estou aqui no templo dos senhores, nós todos estamos no templo da inteligência, do qual, como reitor, eu sou o sumo sacerdote. Eu tenho que repudiar essa fala. Viva a inteligência. E valorizar a morte é uma coisa que vai contra tudo o que faz sentido no ser humano." E isso era um leitmotiv, um mote fascista. Existe entre os futuristas, existe no período, especialmente na participação italiana da Primeira Guerra Mundial e logo depois, com Gabriele D'Annunzio, depois com o fascismo italiano, existe toda uma valorização da morte, que é uma coisa espantosa. Então, a gente assiste hoje a isso, de certa forma. Ou explicitamente, pelas armas, né, a defesa do porte de armas, o papel que a Associação Nacional de Rifles tem nos Estados Unidos nesse sentido, a defesa do descontrole disso. Aqui no Brasil, o fim do rastreamento das munições, de modo que fica mais difícil descobrir quem matou quem, fica mais difícil a polícia fazer seu trabalho. Então, essas medidas todas, elas têm uma certa lógica, uma lógica antivida. E da mesma forma que é uma lógica antivida, uma lógica do viva a morte é um oxímoro. Como você dá viva, você diz para viver a morte. Não tem sentido. Mas, ao mesmo tempo que existe, quer dizer, está ligado. Você vivar a morte, você elogiar a morte, você
pregar a morte e combater a inteligência. E nós, estando aqui na Universidade Federal de São Paulo e tendo os vínculos que temos com outras universidades do Brasil e do mundo, com todo o conhecimento que as universidades fazem, todo o descobrimento, toda a melhora da vida das pessoas que é proporcionada pela pesquisa científica e pela educação de qualidade, nós temos que, evidentemente, nos posicionar e dizer não, o fundamental é a vida. Agora, como que isso tudo como tudo isso apareceu? Nós não tivemos uma discussão que fosse mais longe nisso. Eu vou comparar a situação agora à chamada greve, na verdade, mais um lockout do que uma greve, dos caminhoneiros, acho que foi no último ano do governo Temer, em 2018. Então, os caminhoneiros pararam. Nem o governo, nem a Polícia Federal, nem o Exército tinham um plano de contingência para lidar com prioridades. É um absurdo você pensar que o transporte de mercadorias no Brasil para e o governo não faz nada no sentido de dizer, escuta, tem que garantir remédio, tem que garantir comida, não pode deixar, não, tem que garantir que os perecíveis cheguem ao seu destino. Você lembra, teve boi, teve galinha, teve frango, agonizando, dias a fio na estrada. Isso é uma falha de governo gigantesca. Agora, ao mesmo tempo que isso aconteceu, eu quero pegar um aspecto pequeno, que foi o seguinte. Na cidade de São Paulo, o trânsito ficou uma maravilha. As pessoas não tinham gasolina, tinham medo de, não tinham combustível, usaram mais o transporte coletivo. Outra falha do governo Temer foi não ter dito o diesel tem que ser entregue. Enfim, poderia até dizer, gasolina e álcool nem tanto, ou prioriza quem é da área de saúde, como vai ser agora na vacinação contra a Covid, mas diesel tinha que entregar, porque diesel movimenta os ônibus, tinha que garantir o transporte coletivo. E nós tivemos, ainda que dessa maneira tão tosca, tão torta, uma experiência do que seria uma vida com menos uma cidade, a vida em cidade, a vida urbana, com menos transporte individual. E foi melhorou o ar, a cidade ficou mais livre e tudo mais, e isso não foi discutido. Eu lembro que eu fui convidado a um programa da Globo News com 2 outras pessoas que ficaram na agenda tradicional. Quem é culpado por isso? Um atacava a Dilma, a culpa é da Dilma. Ela deixou vender caminhão demais, ela financiou, imagina só, ela abriu crédito para compra de caminhão, então a culpa é dela. O Brasil tem mais caminhão do que precisava, mais caminhão do que pode. Curioso que existe um conservadorismo que é sempre para baixo. O Brasil tem que ser menos, o Brasil não pode ser mais. Então, quando você faz mais, não pode. Mas, enfim, voltando à questão, eu falei, gente, vocês não acham que é o caso de discutir o que é uma vida urbana mais saudável, uma vida urbana com transporte coletivo priorizado e bom, em vez do transporte individual, causando essa calamidade, destruindo a malha da cidade? O interesse foi nulo. Não é uma não discussão. Vocês não têm esse tipo de discussão. E essa discussão é a discussão do mundo melhor. A discussão do mundo melhor, ela praticamente não apareceu nesse tempo. Ela aparece quando? Aparece, por exemplo, quando Alexandre Ocasio-Cortez, jovem deputado norte-americano, que eu espero que um dia ocupe a Casa Branca, quando essa jovem deputada fala em Green New Deal. New Deal pegando a ideia de Franklin Roosevelt de fazer um novo pacto, um novo contrato social, e dizendo que esse novo contrato social tem, ademais, que ser verde. Ele tem que estar ligado à preservação da vida humana e da vida em geral no planeta. Nós estamos com o risco de que uma parte substancial da floresta amazônica vire savana, isto é, acabe para sempre a rainforest, a floresta tropical, que é um dos orgulhos, uma das coisas importantes do Brasil. E nós temos um governo que diz, não queremos que tirem de nós a Amazônia, mas ele próprio tira de nós a Amazônia. Ele deixa caminhar tudo isso, deixa caminhar o aquecimento global, sem tomar medidas contra, negando a existência dele. Então, nós temos, por exemplo, as falas dessa moça, dessa deputada americana, que são fabulosas. Temos a discussão que o nosso grupo de estudos na Unifesp, o grupo que correlaciona os avanços na saúde com as mudanças sociais por fazer, por haver, tem estudado. Temos o trabalho, então, por exemplo, notável do pensador israelense Yuval Harari, autor do livro Sapiens, que tenta ver o que representa, o que vai acarretar o aumento da expectativa de vida que temos hoje. Vejam,
o aumento da expectativa de vida significa um aumento populacional significativo, significa também, pela primeira vez em muito tempo, que as gerações novas poderão ter um nível de vida inferior à dos seus pais. É uma coisa diferente, é uma coisa preocupante. Vão morar mais longe, vão ganhar menos, vão ter coisas assim, mas ao mesmo tempo há oportunidades fabulosas, por exemplo, na saúde. A possibilidade, as células-tronco permitem tratar doenças que antes não sabia mais o que fazer. Permite resolver doenças. A gente conseguiu avançar, dobrar a expectativa de vida em um século de uma forma fabulosa. Então, tudo isso são aspectos importantes e têm sido subdiscutidos no Brasil. Eu tenho insistido muito, mas eu noto, por exemplo, que meus colegas da minha grande área, humanidades, como vocês queiram chamar, que tem muito pouco interesse nessa discussão, muito pouco interesse no que representa o aumento da expectativa de vida, o que representa o avanço na saúde e o que tudo isso pode trazer. Então, o que nós temos? Nós temos vejam, por exemplo, uma coisa interessante e ao mesmo tempo espantosa. Quer dizer, o tempo todo se fala de dois grandes problemas que temos hoje. Um é o desemprego. Antes mesmo da pandemia, tínhamos um desemprego grande. O desemprego é um grande problema. Outro grande problema é que as pessoas vão ter que trabalhar mais para se aposentar. Ora, eles são tratados com dois problemas diferentes, opostos. Quando é óbvio que se você tem desemprego e você tem tem gente trabalhando, a solução não é trabalhar menos, é todo mundo não é trabalhar mais, é todo mundo trabalhar menos e todo mundo trabalhar. Quer dizer, você ter uma sociedade que chegou a ter 13 milhões de desempregados antes da pandemia, não sei o percentual disso em relação à população econômica ativa do Brasil, mas digamos que seja em torno de 10%. Se você tem isso, se todos trabalhassem, se você tivesse uma política de pleno emprego, você, em princípio, reduziria, digamos, em torno de 10%, 11% o tempo de trabalho de cada um, e você teria trabalho para todos. É uma conta de ruim, como chamam conta de padeiro, conta feita num papel, mas é claro que não é assim. Não é essa conta. Eu só estou falando isso para dar uma ideia de grandeza, uma ideia de solução do problema. Então, porque se todos trabalharem, mesmo na hipótese que você colocasse todo mundo a trabalhar e reduzisse o salário das pessoas que passaram a trabalhar menos. A pessoa trabalhava 40 horas, passa para trabalhar 36, você reduz o salário dela. Ao passar a trabalhar 36, ela não perdeu 10% de produtividade. Ela reduziu 10% do tempo de trabalho, mas ela provavelmente perdeu algo como 5% de produtividade. É uma conta que o Ricardo Semler fez faz tempo e me passou dizendo que as 2 últimas horas de uma jornada diária de 8 horas de trabalho tinha uma produtividade de cerca de 50% das 2 primeiras horas. Quer dizer, o final da jornada de trabalho é menos produtivo. Outra coisa, se nós colocarmos todo mundo trabalhando, nós não vamos ter gasto com auxílio-desemprego, vamos ter menos problemas de saúde mental, então vamos economizar em várias coisas. Então, mesmo que a gente dissesse, vamos reduzir os salários de quem trabalha menos, a redução não seria do mesmo tempo de trabalho e provavelmente nem seria necessária. Em algum tempo, o fato de todo mundo estar trabalhando, de ter mais gente comprando, etc., melhoraria essas coisas, melhoraria a economia e faria um novo nível de vida. Agora, o que nós temos? Nós temos uma política que separa essas duas questões. Separa a questão do desemprego e separa a questão da previdência social. Está errado. Nós temos que pensar tudo isso de uma maneira integrada e ver como que essas coisas podem trazer mudanças positivas para o mundo. Em outras palavras, eu penso que é o caso de retomar a questão da utopia. Quer dizer, a questão da utopia, o que é? Utopia é um conceito que é cunhado por Thomas Moros em um livro de 1515, o livro escrito, na verdade, ao longo de alguns anos. Mas vamos colocar 1515 como a data dele. Então, 500 anos atrás. Esse livro tem um título que faz alguns pensarem que se trata de uma grande brincadeira, que não é sério. Utopia quer dizer literalmente lugar nenhum.
O rio que banha a ilha de Utopia chama Anidro, quer dizer, sem água. Então, quem conta sobre Utopia é um português que chama Rafael Itlodeu. Itlodeu é quem fala disparates. Então, talvez, é uma hipótese que alguns estudiosos dizem, tenha sido apenas um jogo de cultura, de um homem muito culto, que era Thomas Moros, amigo de Erasmo, de Roterdã. Então, tenha sido uma brincadeira. Não importa, esse livro foi levado a sério. Mesmo que a autoria seja um pouco, a intenção do autor seja duvidosa, os leitores leram a série. E o que diz o projeto utópico, seja de Moros, seja de outros que depois sucederam? O que diz? Primeiro, a sociedade como está hoje é totalmente injusta. Segundo, a sociedade como está hoje é totalmente infeliz. Injustiça e infelicidade têm a mesma causa. Essa causa, para Moros, é a propriedade privada. A maior parte dos autores utópicos vai circular em torno da ideia da propriedade privada, da desigualdade, do consumismo desenfreado, da destruição do planeta. Quer dizer, você vai tendo várias formas de enunciar isso, mas todas vão procurar uma causa que está associada, de alguma forma, à ganância. Então, como você pode resolver isso? Você tem que proibir. Limite, proibir a propriedade privada. Hoje seria uma fantasia, muito difícil imaginar isso, mas você pode controlar, você pode limitar, você pode criar tanto uma renda mínima, quanto eventualmente uma renda máxima, um patrimônio máximo. Sei lá, há muitas decisões que podem ser tomadas nisso tudo. O importante é que uma sociedade a esse ponto desigual é muito difícil de funcionar. É muito difícil dela ser, da nossa sociedade, funcionar tendo esse tipo de desigualdade tão grande nela. E quando eu falo nossa sociedade, estou falando tanto da brasileira, que tem isso de forma mais ou menos aguda, quanto estou falando da sociedade global, do mundo hoje como é. Então, nós estamos numa situação muito delicada, mas ao mesmo tempo que permite gerar muitas propostas. O que eu lastimo, e isso eu chamo de oportunidades perdidas, é que essas hipóteses propostas têm sido sublevantadas nesse período, em boa parte pelo avanço da extrema-direita, que realmente não quer que o mundo melhore. A extrema-direita tem essa posição, não é à toa que no passado a extrema-direita levou ao fascismo, ao nazismo. Então, isso tudo torna muito difícil essas proposições, mas algumas coisas são visíveis. Por exemplo, que a existência de um setor público poderoso de saúde é uma condição essencial para você enfrentar os problemas justamente da doença, e tanto da doença muito grave como a Covid-19, quanto das doenças em geral. Quer dizer, hoje, cada vez mais pessoas se convencem de que o estado de bem-estar social é o estado necessário, é o estado que tem que haver. A social-democracia construiu uma certa base que é irrenunciável. Quando eu falo em social-democracia, eu não estou pensando em opor ao Partido Social-Democrata Alemão, o SPD, ao Partido Democrata Cristão da chanceler Angela Merkel, porque para os efeitos do que eu estou dizendo, Angela Merkel aceita, assume muito da social-democracia, do Estado social-democrata que a Alemanha construiu, por sinal, construiu no pós-Segunda Guerra Mundial, com mais tempo de governo da direita, da democracia cristã, do que da social-democracia propriamente dita, mas construiu. Ou peguem, por exemplo, há um artigo que eu gosto muito, saiu há coisa talvez de 10 anos, no New York Times, chama-se Going Dutch. Literalmente seria indo holandês. Não é isso, é mais ou menos tornando-me holandês. Going Dutch é um artigo em que um jornalista americano vai morar na Holanda e aí ele se surpreende com o estado de bem-estar social, mesmo com governos de direita, mas que mantém. Algumas medidas são muito interessantes. Por exemplo, 2 meses antes das férias, que lá geralmente são em julho e agosto, as famílias recebem um cheque-férias. Esse cheque-férias, claro, vem do dinheiro dos impostos. Então, você poderia dizer, de um ponto de vista direitista, que quem quisesse fazer férias, passar férias, podia pagar do próprio bolso. Quem não quisesse, por exemplo, trabalhar durante as férias
e acumular um patrimônio maior, então não tiraria férias. Bem, a sociedade holandesa, não o governo, a sociedade, como sociedade democrática, consensuou que é bom todo mundo tirar férias. As férias reforçam o laço conjugal, reforçam o laço familiar, pais e filhos juntos, melhoram a saúde das pessoas, porque as pessoas se afastam do trabalho por, digamos, um mês por ano, melhoram a saúde mental. Em suma, é um jogo ganha-ganha, que inclusive repercute positivamente na economia. Então, porque você vai gastar menos com problema de saúde. Talvez não seja por acaso, a Holanda é um país que está fechando cadeia. É um país que não tem mais quem colocar na cadeia. Quer dizer, claro, tem, mas não tem mais as vagas de cadeias que se tornaram excessivamente numerosas para a Holanda. Então, a discussão lá é o que nós vamos fazer com as cadeias que estamos fechando, para que vamos destiná-las. Então, ou, por exemplo, peguem a decisão escandinava de ter uma licença paternidade e maternidade que é muito maior que a brasileira. Varia de país para país da Escandinávia, mas o princípio geral é algo como 2 anos que o casal decide como vai dividir, mas atenção, não pode nenhum dos membros do casal ter menos de 6 meses de licença. Então a ideia, por exemplo, no Brasil, vamos dizer, nossa cultura mais machista talvez prevalecesse, seria, então a mulher fica, o homem fica uma semana com o filho e a mulher fica 2 anos menos uma semana. Não pode. Cada um tem que ficar pelo menos 6 meses. Pode ser como quiser, pode ser o pai que fica 1 ano e meio, a mãe apenas 6 meses, mas é preciso a presença. E isso, notou-se, melhora as crianças. As crianças têm menos problemas de saúde, de aprendizado, de criminalidade, de saúde mental. Então, um projeto, vamos dizer, socialista, um projeto social-democrata, acaba repercutindo bem na economia, acaba repercutindo bem no combate à violência, acaba repercutindo bem na redução do crime. Então, essas coisas todas são formas até de mostrar, cada vez mais gente estudando isso, que a solidariedade é positiva. Ou seja, uma coisa que os estudos mostraram nos últimos anos é que, embora uma dose de competição exista, talvez deva existir na sociedade, e nesse sentido que a queda do comunismo representou um fracasso de um projeto que praticamente não conseguiu, ao longo de todo o tempo que ele governou os países da Europa de Leste, colocar fim ao racionamento de artigos de consumo básico, e, portanto, esse fracasso do comunismo colocou o capitalismo como vitorioso, mas, por outro lado, a competição sem limites dentro do capitalismo é algo extremamente negativo como valor. Eu lembro uma frase que foi repetida por vários políticos na virada do século, que era: queremos a economia de mercado, mas sem os valores da economia de mercado. Pode parecer absurdo, mas não é. Isso é política. Política é dosagem. Política é, nós precisamos da economia de mercado, mas ao mesmo da competição de capital, mas ao mesmo tempo nós precisamos regular socialmente tudo isso para esses bons meios de funcionamento do PIB, de crescimento do PIB, não se convertam em doutrina dominante na psique das pessoas. Nós temos que deixar claro que são meios, não são fins. Os fins que uma sociedade procura, ou que indivíduos procuram, tem que estar muito mais do lado da cooperação. Então, embora a competição capitalista seja um fator que gera muita riqueza, ela precisa ser equilibrada pela cooperação. Aliás, quando eu fui diretor da CAPES, eu tive uma experiência disso. Eu era diretor de avaliação entre 2004 e 2008. Nós mudamos muito a avaliação, a tornamos transparente, criamos critérios melhores. E um dos critérios que a gente criou era o critério de solidariedade. Resumindo, os cursos de mestrado e doutorado no Brasil são avaliados de 1 a 7. 1 e 2 você fecha o curso. 6 e 7, apenas doutorados podem ter. Se o mestrado tiver 6 ou 7, é porque ele está junto com o doutorado. Então, 6 e 7 tem que ser doutorado e são absolutamente os melhores. E a avaliação era feita, acredito que ainda seja, em 2 tempos. Um primeiro tempo você discrimina as notas de 1 a 5, depois você pega os melhores 5 e vê quais deles podem ser 6 ou 7. E aí os critérios mudam. O 7
não é o melhor 5 pelo critério de 1 a 5. O 7 é aquele que atendeu, além dos critérios de 1 a 5 para chegar a 5, atendeu a critérios outros que também destacam a produtividade, a originalidade, mas incluem, por exemplo, o impacto social, a cooperação com cursos mais novos e até mesmo mais fracos para que eles melhorem, porque se você deixa só a concorrência, você acaba favorecendo, eventualmente, alguém a um curso poderoso, um curso nota 7, que tem mais facilidade de obter verbas na FAPESP, por exemplo, você favorece esse curso convidar um grande nome internacional e trancafiá-lo dentro do seu prédio, não deixar que ninguém de outros programas entre aspas concorrentes, tome conhecimento dele, não deixar que ele visite outros programas no Brasil. Então nós temos, se fizer isso, bacana, e não passa de 5. Pode ser lindo, pode ser o 5, pode ser o melhor curso do Brasil. Não vai ser 6 ou 7, porque é um curso egocêntrico. E ao fazer isso, esse curso está sabotando um elemento essencial da construção da ciência, da construção da educação, da construção da humanidade, que é a cooperação. Então nós fizemos um mix de competição e cooperação. Eu acho que esse é um dos pontos importantes que estão no horizonte da vida hoje. E eu acho uma pena que esse período todo da pandemia a gente tenha subdiscutido isso. A gente tenha ficado muito no plano assim das reações quase que epidérmicas. Cada vez mais você sai à rua, mesmo que você esteja todo protegido, você vê pessoas conversando, fazendo grupos, sem máscara, sem nada, pessoas que forçam a entrada em lugares públicos sem máscara, pessoas que negam os cuidados básicos de saúde, e isso tudo acaba sendo o que? A expressão de psiques muito pouco elaboradas, de uma falta de ética muito grande, da falta de uma construção coletiva, de uma sociedade mais ética, mais preocupada com o outro. No limite, isso daí é cada um por si. É levar não é ethos, né? Levar porque é justamente a negação da ética, mas levar os princípios da competição e do individualismo ao paroxismo. Isso é negativo. Quer dizer, da mesma forma que uma igualdade absoluta talvez prejudique o desenvolvimento econômico, com todas, aliás, mais até do que essa tese, que é uma tese a discutir, mas o fato é que a desigualdade absoluta, o egoísmo absoluto, a concorrência sem limite, o descaso pelo outro, certamente levam uma sociedade a adoecer profundamente. E essa doença social nós não conseguimos debelar. Quer dizer, junto com o desenvolvimento da pandemia, nós vimos também desenvolver-se um certo, em italiano seria o menefrego, que é estou me lixando, que era uma frase comum dos fascistas. É isso. Ou se vocês viram uma série belíssima inglesa, Years and Years, Anos e Anos, que começa em nosso tempo e prevê um futuro distópico, vocês veem que a principal personagem feminina, quando perguntam a ela, no começo do primeiro programa, o que ela pensa dos conflitos no Oriente Médio, ela fala, I don't give a damn, menefrego, estou me lixando. Por quê? Porque o que eu estou preocupada é com a senhora de idade que está andando na calçada, na rua dela, e aí a calçada está quebrada e ela cai no chão e quebra a perna. Estou preocupado com ela que está andando e a calçada está suja, tem um carro estacionado em cima, tem um imigrante que fez tal coisa. Então, é um discurso muito, sem dúvida, são preocupações legítimas, mas quando elas ocupam o lugar de todo o resto, elas acabam fazendo uma espécie de defesa de nós contra eles, contra os malvados, por exemplo, os estrangeiros, os imigrantes. E esse tipo de sociedade do ódio é uma coisa que, infelizmente, nós não fomos capazes de debelar. Quer dizer, o elemento do ódio está forte. Na França, por exemplo, na última eleição presidencial, Macron ganhou. Ganhou da candidata, podemos chamar fascista, de extrema-direita, a senhora Le Pen, mas notem uma coisa, 15 anos antes, em 2002, quando Chirac foi ao segundo turno com o pai dela, também de extrema-direita, no segundo turno, o pai dela, o extremista, teve praticamente o mesmo número de votos que teve no primeiro, Chirac ganhando de goleada. Na eleição de 2017,
a extrema-direita dobrou o número de votos, passou de algo como 17 para 30 e poucos por cento. Quer dizer, quase um terço do eleitorado que se dirigiu às urnas sufragou uma política de ódio. E há pessoas que têm medo que na próxima eleição talvez a extrema-direita ganhe na França. Então, essas coisas são graves. Quer dizer, e tudo isso representa uma espécie assim de... Quer dizer, para nós que víamos um avanço do mundo na direção da inclusão social, da redução da fome, um país que saiu do mapa da fome como o Brasil, a redução da miséria, para nós que víamos tudo isso acontecendo, foi o que está acontecendo hoje é um pesadelo. Mas, ao mesmo tempo, é espantoso ver tanta gente que saiu do armário, tanta gente que tinha esse ódio dentro de si e de repente se sente legitimada a dizer qualquer coisa, falar qualquer coisa. Hoje um amigo meu no Facebook, comentando as mortes que sucederam, diz, tem uma pessoa, até deu o nome, não sei quem é, que comentou numa postagem minha, tem gente morrendo, que engraçado. Quer dizer, esse tipo de insensibilidade, infelizmente, está graçando por aí. E nós não conseguimos debelar essa pandemia moral, essa epidemia ética, esse descaso pelos valores, essa ideia de que, enfim, a vida pode ser aniquilada, quer dizer, essa valorização da morte. E eu penso que ainda temos tempo, ainda temos que priorizar isso, temos que construir projetos coletivos, projetos que abranjam várias áreas e que nos permitam, enfim, tirar desse período um conhecimento. É um período de interiorização, gente. É um período em que, por estarem as pessoas mais em casa, a interiorização é importante. Assim como o próprio convívio na família. Quer dizer, que às vezes se torna difícil. Pessoas que estão o tempo todo só elas, sem terem uma saída para isso. Mas são situações em que falar, conversar, discutir, pode ser muito positivo, pode levar as pessoas realmente a melhorarem. Então, é mais ou menos isso, Ivo, Malu, Marisa e todos que estão nos ouvindo. Eu queria colocar como, vamos dizer, a oportunidade, por enquanto, perdida. Eu espero que a gente seja capaz de reverter isso, de lutar, mas o espantoso é saber que, vamos dizer, os limites a essa possibilidade não são limites tão pequenos quanto se imaginaria. De gente que se opõe mesmo à humanização do mundo. E isso é muito assustador, muito espantoso. Bom, muito obrigado. Agora, a palavra com vocês. Renato, muito obrigado pela sua bela fala, uma fala que nos faz pensar, que é justamente isso que precisamos nesse momento. Temos, de imediato, várias questões. Da minha parte, teria umas 3. Malu e Marisa, eu sei que também tem. Marisa, se você quiser colocar primeiro a sua, por favor. Em primeiro lugar, obviamente, agradecer ao professor Renato Giannini, que foi meu professor, então, com um grande orgulho de saber que também fundou o nosso IEAC aqui na Unifesp, e que hoje está presente conosco. Agradecer a fala, e, na verdade, eu confesso que quando o senhor colocou as oportunidades perdidas, a primeira coisa que me veio em mente, concordando na totalidade com a sua fala já, mas vendo a sua fala como um ganho, né? Eu acho que o simples fato de ter o Covid despertado toda essa discussão e toda essa reflexão já é um ganho. Então, eu vejo no Covid não uma falta uma perda de oportunidade, mas eu consigo olhar ele com outros olhos. Eu vejo que, na verdade, o Covid despertou uma necessidade de se discutir tantos pontos que antes não se discutia, ou que se discutia num âmbito muito pequeno, acadêmico, com pequenas pessoas, e que hoje eu vejo, mesmo na discussão ética, que ele se multiplicou. E aí o que eu penso, assim, para ir de acordo com a sua fala, eu acho que a gente perde uma oportunidade, mas talvez essa perda de oportunidade ela venha de um problema anterior à Covid.
porque eu vejo assim, no âmbito acadêmico, onde eu estou, várias questões que antigamente eu colocava para um grupo de curso de neuroética, a questão de consentimento, a questão de direito a drogas off-label, uma série de questões que se faziam no âmbito de uma discussão de curso de ética, ou de bioética, que eram restritas a um público pequeno que vinha me assistir. E agora eu vejo essas discussões se ampliarem. Todo mundo fala do uso off-label, do espaço de tempo que você tem para usar um medicamento que não está totalmente comprovado, de como isso altera as questões éticas, bioéticas, que antes eram diferentes. Então, eu vejo uma ampliação da discussão e muito mais pessoas interessadas nessa discussão. Ao mesmo tempo, eu vejo uma ampliação na discussão das ciências humanas, que antes ficavam à parte, e que hoje essas ciências humanas são trazidas para a discussão. Porque pensar a vida pós-Covid, você não pensa sem sociólogo, sem antropólogo, sem filósofo. Então, eu vejo um ganho enorme com a pandemia. Então, eu vejo que a gente não perdeu, a gente ganhou. Mas, para ir ao lado da sua fala, o que eu vejo? Isso eu vejo no âmbito acadêmico. E quando o senhor realmente coloca bem de como a sociedade como um todo vem percebendo toda essa questão do Covid e tem deixado algumas coisas de lado, eu vejo que a fratura pré-Covid é um fosso entre, por exemplo, no meu caso das discussões em bioética, o fosso entre a academia e a difusão científica, né? A difusão dessas discussões. A gente não fez por merecer que essas discussões permanecessem num contato com uma sociedade maior. Então, talvez acho que a nossa lição de casa é fazer como é que a gente transforma essas nossas preocupações e essa discussão que se desenvolve no meio acadêmico, porque eu vejo ela se desenvolver, de que maneira a gente traz isso mais para perto como necessidade para a população. Muito obrigado, Marisa. Excelente. Pegando um pouco o gancho do que ela disse, a minha questão também é sobre ética, e eu acho que a questão é qual o desafio que nós temos nesse momento de discutir os aspectos éticos e onde que essa discussão deveria começar. E se você acredita que isso é mais dentro da política ou da educação, ou se como que essas coisas se correlacionam e de que maneira a gente poderia tentar promover algum tipo de mudança comportamental na população, da mesma maneira que o fascismo promove isso. Por exemplo, se a gente pensar naquele filme A Onda, que é um filme alemão no qual eles mostram como que com uma série de táticas você consegue meio que inebriar as pessoas e envolvê-las numa causa para o mal. Como que a gente poderia fazer esse envolvimento para o bem? No sentido de mostrar para as pessoas que menos pode ser mais, que a gente pode ganhar em qualidade de vida sendo menos consumista e tendo uma sociedade mais igualitária. Muito bom. Eu faria uma questão rápida, que é a seguinte. Bom, você elencou várias perdas de oportunidades que tivemos, né? E atribuiu, de uma certa forma, a esse momento de escuridão em que estamos. Enfim, a extrema-direita não impediria um tanto o bom encaminhamento para a solução disso ou daquilo, como a necessidade de usar máscara, a necessidade de ter uma outra visão da vida, não atrelada à morte, etc, etc. Eu perguntaria, a solução para isso, a saída para isso, seria uma saída política? Bom, as três perguntas são muito convergentes, né? Então, indo na ordem um pouco, Marisa, eu acho que a difusão científica é importantíssima. E uma coisa muito boa é que a SBPC se empenha nisso há muito tempo, a comunidade acadêmica fez muita coisa, criaram-se os cursos de ensino de física, por exemplo, que acho que foram os primeiros mestrados e doutorados em ensino a existirem no país, ensino de determinada ciência, né? É uma coisa importante. Agora, e isso tudo me faz pensar numa iniciativa interessante da AAS, que seria a SBPC norte-americana, que é o projeto 2061. É um projeto que eles fizeram
partindo da ideia de que quem nascesse no ano 2000 poderia ter 120 anos de vida. Veja que interessante, hoje a expectativa de vida cresce, mas aos 115 praticamente ninguém passa. Quer dizer, você tem gente que chega a 113, 114, 115, 116, raríssimo. Então, já tinha a ideia de que a gente conseguiria saltar essa barreira, provavelmente do envelhecimento e morte das células. Mas mais do que isso, a ideia de que, então, uma pessoa com 120 anos, a ideia era pegar a metade desse prazo entre 2000 e 2120, 2061. Quer dizer, em 2061, a meta deles era que todos os norte-americanos estivessem letrados, alfabetizados na ciência. Então, de que não fosse apenas uma questão de você saber ler, escrever e as operações básicas da aritmética, mas que você conhecesse os conceitos científicos básicos. Eu lembro quando eu soube disso, falei, nunca mais vão eleger um republicano. Na hora que isso acontecer, acabou o Partido Republicano. Ou pelo menos o Partido Republicano como existe hoje, quer dizer, um partido da obscuridade, das trevas. Então, o Tea Party, depois meu Deus, fugiu o nome, Trump. Então, eu acho que isso é muito importante. Então, agora eu só diria, não é só difusão científica, divulgação científica, é realmente educação científica. É como você educa as pessoas para isso, quer dizer, como você faz que elas conheçam melhor os ganhos da ciência, e inclusive esse grande ganho que é o espírito científico, que é a questão da dúvida. Quer dizer, é você colocar em questão, você não chegar, você não pode ensinar ciência como você ensinaria, sei lá, a tabuada. Olha, tenho aqui a verdade. Não, tudo isso está em permanente mudança, mas eu acho que é muito importante isso. É pena que as grandes revistas, o Brasil tem várias revistas boas de divulgação científica, faz tempo que eu não vejo, não sei se elas pararam de circular, mas eram muito boas. E acho que isso e inclusive a ciência hoje, além de ser revista, também como instituto, fez um trabalho importante de produção de conteúdos para a escola, para as crianças, de uma educação lúdica, que é uma coisa fundamental. Você tem que envolver as crianças, sobretudo, no conhecimento, pela brincadeira. Aliás, uma das coisas que eu fiz quando eu estive no Ministério da Educação foi criar um projeto de valorizar as formas educativas, inventivas e criativas, pensando numa questão muito simples. Uma criança pequena, até 6, 7, 8 anos, sei lá, varia conforme a criança, conforme a escola, ela chega em casa feliz contando o que aprendeu na escola. Aí chega uma hora que essa criança começa a achar a escola uma chatice. Então, o que aconteceu? Qual foi o erro? Qual é o erro que se comete quando, num certo momento, aquela alegria de ter descoberto, saber contar até 100, depois até 1000, depois infinitamente, essa alegria é submetida pela sensação que chato, tem aula, que chato, isso, aquilo. Então, há um erro aí que a gente tem que rever. E acho que a questão da Malu vai na mesma direção, porque ao perguntar se a solução é política ou educativa, eu diria que também tem os dois, mas a parte da educação eu vejo como muito fundamental para formar um outro tipo de psique até. Quer dizer, resumindo, para não me alongar demais, mas nós precisamos de uma sociedade em que as pessoas sejam mais solidárias, mais cooperativas, uma sociedade em que as pessoas sejam mais humanas. Isso, a única forma de conseguir é pela educação. Agora, a educação aí tem que voltar ao que o Rousseau, que Piaget, o que, enfim, os grandes educadores sempre perceberam, quer dizer, a educação tem que falar a psique, tem que falar as emoções da pessoa, não é instrução. É engraçado que a França teve, por todo um tempo, um Ministério da Instrução Pública. Depois passou a se chamar Ministério da Educação Nacional. Educar é muito mais do que instruir. Instruir é um manual, é informação, é especialização, se quiser. Eu faço uma diferença, por exemplo, se um de nós receber uma formação para aprender, uma informação para aprender a usar uma planilha Excel, e isso for simplesmente uma técnica que nós vamos utilizar para facilitar a apresentação de alguma coisa, isso é instrução, isso é especialização, isso é informação. Na hora em que a planilha Excel, o que quer que seja, muda completamente a sua forma de ver o mundo, porque pode
pode mudar. Você pode conseguir organizar os dados de tal forma que você comece a ver neles o que antes você não via. Na hora, então, em que você não está apenas mexendo no objeto, mas que o sujeito, eu, vocês, nós, o sujeito está sendo modificado por esse conhecimento, aí nós temos formação e não informação. Aí nós temos educação e não instrução. Né? E acho que é isso que nós temos que fazer com o que a ciência e o conhecimento rigoroso. O conhecimento rigoroso inclui a língua, a literatura, a ética, que não são ciências. Mas tudo isso é o que nós temos que fazer para que ele para melhorar o mundo, nós temos que melhorar a sociedade. Nós temos que fazer que a criança pequena, nos seus folguedos, na creche, ela seja incentivada a cooperar, a estar junto com os outros, a ser feliz coletivamente, e não fechada sobre si, e não tirando dos outros, mas dividindo com os outros. Isso é eminentemente político, Ivo, porque se trata da necessidade que eu creio que cada vez mais pessoas percebem que a exploração da natureza e a exploração do ser humano chegou a um limite, não tem como continuar por aí. Quer dizer, se nós não colocarmos limites à exploração, limites muito severos, as calotas polares vão derreter, as cidades de beira-mar vão submergir, nós podemos até mesmo ter algo... Não é impossível a gente ter uma coisa como aqui acabou com os dinossauros 65 milhões de anos atrás. Foram 2 anos, aparentemente, devido à queda de um asteroide, foram 2 anos em que o Sol ficou coberto por nuvens escuras, aparentemente fumaça de tudo. Então, se nós voltarmos a ter isso, e as pessoas que vão para o Acre dizem que é muito comum, na época das queimadas, você não conseguir nem pousar nos aeroportos acreanos, então, se nós não revertermos isso, está em jogo tudo isso. Agora, isso exige também, Ivo, uma mudança de muitas posições. Vamos pegar, por exemplo, a questão do pré-sal. O pré-sal foi uma conquista fabulosa do Brasil, fruto da Petrobras, fruto da priorização do então governo federal da pesquisa em águas profundas, etc. Agora, por outro lado, se coloca muito a questão se nós realmente devemos continuar consumindo combustíveis fósseis, combustíveis que demoraram milhões, bilhões de anos a serem gerados. Devemos continuar a consumi-los ou não? E disso a dizer, bom, o álcool é melhor porque você planta e 2 anos você tem, em vez de milhões de anos, 2 anos. Mas o álcool também aumenta o aquecimento global. Quer dizer, então, o que nós estamos pensando como mudança nisso tudo? Eu sou muito favorável a gente pegar as propostas educacionais, ambientais, sociais, todas essas propostas e tentar organizá-las num único grande projeto de sociedade. Acho que isso é fundamental. Isso inclui tudo, até mesmo questão da detenção. O Brasil tem 800 mil presos hoje. Eram 100 mil quando acabou a ditadura. Então, o regime democrático, em 35 anos, multiplicou por 8 o número de presos. Isso é impossível. Não tem a menor solução por aí. Não tem condições, inclusive, de aumentar o número. Vocês vejam, o ministro Moro era tão desligado do mundo real, um homem tão tomado pela ideologia da punição a todo custo, que a principal iniciativa dele foi o chamado pacote anticrime, tentando passar o máximo de pena de prisão de 30 para 40 anos. Agora, nosso problema não é prender mais ou por mais tempo, nosso problema é que não dá para você prender. É muito caro. É muito mais caro você manter um preso do que você formar um aluno nos cursos mais caros de universidade. É muito caro. Então, vale a pena esse caminho? Vale a pena deixar as pessoas num depósito de presos que gera uma reincidência de 80%? Então, há coisas aí que têm que ser... Vejam, por exemplo, as APACs. As APACs são aquelas associações inicialmente criadas pela Igreja Católica em Minas, e que em meio rural, a pessoa que já esteve presa um certo tempo na cadeia comum, pode ir para lá e ela tem praticamente a liberdade, é praticamente autogerido. Existem, as pessoas trabalham, as pessoas plantam, as pessoas... E a reincidência caiu de 80% para 20%, é muito diferente.
E onde que as APACs estão sendo discutidas hoje, gente? Estão sendo discutidas porque o goleiro Bruno foi para uma. Então a APAC não é discutida pelo que ela tem de maravilhoso, mas porque as pessoas falam como que esse homem que matou a namorada está no bem bom. Quer dizer, não é bem bom, ele está preso. Mas, enfim, quer dizer, desloca a discussão. Isso é muito esperto, é muito liberado. Em vez de discutir a APAC como solução, coloca a APAC como problema. E assim tenta manter um sistema falido. Então, desculpa, eu me avancei um pouco, mas eu acho que isso é eminentemente político, Ivo. Assim, que tipo de projeto a gente vai ter que organize tudo isso na sociedade? Podemos ir, então, para alguns comentários e perguntas da nossa plateia? Claro. Inicialmente, a professora Lia Rita Bittencourt, nossa pró-reitora de pós-graduação e pesquisa, manifesta que é um prazer ouvi-lo e agradece a sua participação aqui. Obrigado. Leonardo Pim pergunta: o senhor acredita que europeus ocidentais, norte-americanos e japoneses abririam mão de seu padrão de vida em nome de um pacto verde? E como países periféricos poderiam se industrializar e atingir um alto padrão de vida neste contexto? Vamos lá, Leonardo, né? Vamos para a próxima. E ele mesmo continua questionando se empresários aceitariam uma diminuição em sua taxa de lucros em nome de contratar mais trabalhadores para que se pudesse diminuir as horas de trabalho. O Caio Francisco Garrido Granello coloca que a grande questão que se impõe no momento é o que fazer. Quando não sabemos o que fazer, não fazemos. Ficamos impedidos de agir. Este momento é um momento de muita reflexão, mas já refletimos suficiente acerca dos elementos constituintes dos problemas macro da política brasileira atual, sua história e geopolítica internacional. E pergunta como nosso país se encontra nisso, entre outras tantas coisas. E ele considera que o verdadeiro pensamento é o prelúdio para a ação, é a solução. E que o momento com este governo antidemocrático de extrema-direita agindo como está no Brasil, pede ação da oposição, uma reação à altura, mas o que fazer? Não seria o momento de intelectuais, artistas e outros profissionais se reunirem em coletivos virtuais para discutir o que fazer? O Gelson dos Santos pergunta que mensagem o senhor daria aos servidores públicos que atuam como professores nas instituições de ensino superior e que não buscaram qualificação adequada mínima para a condução de atividades de ensino usando as tecnologias de informação e comunicação. A Silmara o cumprimenta, parabéns, potência pela fala, Silmara Milagre da Cruz. A Marisa Torres diz que gostaria de saber por que estamos tão anestesiados, porque não conseguimos nos organizar para lutar contra tudo que está acontecendo e calando a boca da democracia. Será que estamos tão doentes e inseguros assim? Vamos começar. A primeira questão, ela diz respeito exatamente às negociações que têm que ser feitas se você tiver uma sociedade que empregue mais gente, que reduza as horas de trabalho. Essas negociações significam, evidentemente, que vai ter que haver concessões. Eu coloquei, existe uma possibilidade de que você, por exemplo, reduza o salário proporcionalmente. As pessoas que trabalham 40 horas passariam a trabalhar 36, então, em teoria, elas perderiam 10% do salário, mas ganhando horas. Então, dependendo de como isso fosse, poderia ser vantajoso. É uma coisa a colocar na mesa. Elas podem contra-argumentar, eu usei esse argumento, que 36 horas não são 90% da produção de 40, são provavelmente 95%. Então, uma eventual redução de salário seria menor. Também podem argumentar que o fato de você terminar com o desemprego, praticamente reduzi-lo a um resíduo, significa que vai haver custos sociais menores, quer dizer, com saúde mental, até mesmo criminalidade. Então, esse ganho pode ser repartido na sociedade, pode ser mantido no salário das pessoas.
É uma negociação. Não sei se isso vai... Eu tenho a convicção de que um projeto desse é um projeto muito ganha-ganha. Não é um projeto de soma zero, em que um perde, então ou o trabalhador vai ter uma redução do salário, ou o patrão vai reduzir sua margem de lucro. Não sei se precisa. Isso tudo tem que ser construído, tem que ser negociado, tem que ser simulado e tem que ser implementado. E é uma decisão eminentemente política. Quanto à questão dos países mais ricos renunciarem a uma parte da sua riqueza, e a questão do desenvolvimento dos países mais pobres, também é uma questão a ser colocada em discussão. Vamos colocar bem concretamente a questão do consumo de carne. O consumo de carne sempre foi, no Brasil e em muitos países, um distintivo de riqueza. Quem tem mais dinheiro come carne todo dia, digamos. Quem tem menos dinheiro não come carne com essa frequência. Ficam com proteínas mais baratas. E, ora, o que nós estamos vendo de um tempo para cá é que é insustentável manter o consumo atual de carne no mundo. Insustentável. Então, quer dizer, quanto mais deixar que toda a humanidade, ou quase toda a humanidade, quem quiser, coma carne. Então não dá para expandir. Então o que você vai fazer com isso? É uma negociação complicada. Uma coisa que está acontecendo é uma conscientização cada vez maior, de cada vez um número crescente de pessoas, de que você deve substituir proteínas animais por proteínas vegetais. Até porque o custo em água, em terra, etc., da produção da proteína animal é muito mais caro que da proteína vegetal. Então, essa é uma discussão importante, mas que está ligada à questão da saúde. A sua pergunta, não lembro o seu nome, a primeira pessoa que falou, a sua pergunta é demasiado economicista. Você ficou só no plano da economia. Você deveria levar em conta as mudanças de conduta, de comportamento, de visão que estão ocorrendo. Mesmo do ponto de vista da economia, ou perto da economia, eu diria o seguinte: o que nós tivemos quando o Brasil saiu do mapa da fome é que nós acabamos com a deficiência calórica, por assim dizer, mas não melhoramos a qualidade da comida. Nós proporcionamos a todas as pessoas, nós Brasil, não nós que estamos, o Brasil proporcionou comida suficiente a todo mundo. Sim, beleza, mas não necessariamente a melhor comida, ou a boa comida. Muita comida ruim, por exemplo. Veja o fast food. Fast food não é comida boa. Veja gordura, açúcar. Gordura e açúcar. É um dueto que é muito prejudicial à saúde. Essa é uma questão muito importante que tem repercussões grandes. Porque, como eu disse, a carne é sinal de status. A carne é almejada. Da mesma forma que o carro. Não dá para todo mundo ter carro. É impossível. Então, o que você faz? Você tem várias políticas possíveis para isso. Mas você tem que adotar uma política justa. Você tem que tributar o carro, você tem que ter um transporte coletivo muito bom, de modo que o carro possa, inclusive, ser não competitivo em relação ao transporte coletivo. Sabe? O transporte coletivo tem que ser capaz de levar as pessoas ao seu destino num tempo parecido com o que o carro usa. Parecido, não digo... Em alguns casos vai ser até mais rápido, porque se você tiver congestionamentos enormes, pode ser... Eu lembro na Inglaterra, nos anos 70, houve uma coisa de, em algumas cidades, eles, em que havia congestionamento gigantesco, aliás, em Londres mesmo, estabeleceram uma faixa exclusiva para ônibus e o farol, o sinal, o semáforo, ficava às vezes fechado 10 minutos para o carro e o motorista do ônibus tinha uma chave, ele abria o semáforo para ele e passava. Então, esse tipo de coisa. As próprias faixas aqui em São Paulo fizeram, em vários casos, você andar mais depressa de ônibus do que de carro particular. Então, isso são políticas que se adotam e que têm que ser pensadas em outras coisas. Nós não podemos simplesmente pensar que o tipo de consumo do cidadão americano hoje pode ser mundializado, que não pode. Então, não tem condições. Então, o que você vai fazer? Não é justo deixar que uma parte da população continue estressando o planeta. Não, você tem que, de alguma forma, mudar isso. Como você vai mudar? Você pode taxar, você pode proibir, você pode orientar em outra direção. O Brasil tem 200 milhões de cabeças de gado, mesmo que a população humana. E cada cabeça de gado ocupa 1 hectare, em média. Então, nós temos 1/4 do território nacional como pastagem. É um absurdo. Quer dizer, 1/4 do território brasileiro é pasto. Não dá. A questão seguinte, eu acho que foi mais uma tomada de posição, assim, a necessidade da gente desenvolver o conhecimento,
articular pessoas, é exatamente o que eu propus. Fico muito contente de estarmos na mesma posição. O que eu propus é, vamos somar projetos, vamos unir projetos, e vamos fazer uma proposta que vá além simplesmente do retorno. Não é o Brasil ser feliz de novo, com a mesma agenda de 2002. É uma outra agenda que tem que haver. A agenda vai ter que ser muito mais sustentável. Por isso que eu falei do Green New Deal, do novo contrato social, um elemento verde também, social e verde. Então, acho que esse ponto tem algo importante. A questão dos professores que não usam tecnologia, eu não sei se eu entendi bem, mas o ensino remoto foi adotado com o adjetivo emergencial, porque não é um ensino que foi planejado, não é algo que foi projetado de ser adotado nessa época, mas é algo que nos foi imposto. Tivemos necessidade de fazer isso, que era a única forma de manter as relações educacionais funcionando. Então, nesse sentido, você tem uma coisa parodiando o cinema novo, que dizia uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Nós tivemos um pouco isso, uma ideia na cabeça e um laptop ou um celular na sua frente, e você transmitindo a aula. Eu não vejo nenhum mistério nisso. Não acho que seja difícil você dar uma aula assim, do jeito que a gente está agora, conversando. Nós estamos conversando assim, do mesmo jeito que poderíamos nós quatro estar dando aula, nós quatro que estamos aqui na sala. Então, isso não tem nenhum bicho de sete cabeças que impeça um professor universitário de lecionar assim. Não foi, não tem um monte de imagens, não tem som, não tem uma produção que torne isso realmente educação à distância, em vez de ensino remoto emergencial, não tem. Mas a gente está lidando com uma situação de emergência, uma situação de risco grande para a vida e para a educação também. Então a gente improvisa e faz o que pode. Então acho que faltou, às vezes, a percepção do momento presente, da gravidade que ele está. Por que estamos anestesiados? É isso? É. Então, essa anestesia, eu acho que é pelo choque mesmo. Vamos dizer, o mundo e o país estavam indo em uma determinada direção. Quer dizer, a própria expansão da Unifesp é um exemplo desses grandes ganhos. Quer dizer, a Unifesp, que tinha praticamente o campus da Vila Clementino, praticamente uma ou duas faculdades, ela passou a ter vários campi, muitas faculdades, quantidade muito maior de professores e alunos, também criando novos mestrados, novos doutorados, que ainda não chegaram às notas 6 e 7 dos cursos da saúde, mais tradicionais, também com mais histórico, mas estão caminhando nessa direção. Então, acho que todo esse avanço fez muitas pessoas pensarem, vai continuar assim. E eu tive a experiência pessoal, eu relato no meu livro A Pátria Educadora em Colapso, minhas memórias como ministro da Educação, eu tive a experiência de ser o primeiro titular da pasta da Educação a enfrentar a crise. Quer dizer, o ministro Paim deixou o cargo no último dia do primeiro mandato da presidente Dilma, foi substituído pelo ex-governador Cid Gomes, mas Cid ficou 2 meses e meio, sendo que um mês hospitalizado em São Paulo. Então, foi quando, e além disso, praticamente coincidindo com as férias escolares, foi quando eu assumi, em abril de 2015, que o peso todo da crise econômica, da redução da atividade econômica, da redução, portanto, da arrecadação federal e dos outros entes públicos, caiu e se tornou impossível continuar no mesmo ritmo que tinha sido seguido durante 10 anos, no nosso caso, na educação. E foi impressionante notar como as pessoas das universidades e institutos federais tinham dificuldade de perceber isso. Embora você lesse nos jornais todo dia, desemprego aumentando, empresas fechando, PIB caindo, infelizmente nossos colegas do ensino superior público não viam isso e tiveram a crença de que podia continuar nesse caminho. Eu acho que a gente tem que perceber quando algo entra em crise. E eu acho que há pessoas que não perceberam ainda o tamanho da crise em que estamos. Essa crise representou não só uma redução significativa do dinheiro público, quer dizer, a verba do MEC hoje é menor do que a verba que ele teve quando eu era ministro, que já tinha sido reduzida em função da queda de arrecadação, hoje é menor ainda, mas
além disso, nós temos as surpresas, quer dizer, a descoberta de um número tão grande de pessoas que é seduzido pelo discurso do ódio, pelo discurso da violência. Então, eu creio que nós temos que enxergar tudo isso. Então, estamos anestesiados porque o choque foi muito grande. Mas a única reação a isso tem que ser entender o que aconteceu. Hoje eu lia, por exemplo, alguém comentando que a sanção ontem da lei que permite que você faça 40 pontos na CNH antes de tê-la suspensa ou cassada, essa é uma medida muito popular, mas é uma medida que agrada muita gente. E essas medidas, vamos dizer, os setores progressistas são absolutamente neutros, ou até contrários a elas. Então, acho que nós temos que perceber o que está acontecendo na sociedade e que tanta gente, e que nos deixou, às vezes, paralisados. Claro, também tem o fato de que a pandemia torna muito difícil uma reunião presencial, quanto mais uma manifestação de rua. Então, nós estamos com uma dificuldade nisso, mas as redes sociais estão aí há vários anos. E quem que se mostrou super capaz de usar redes sociais, sobretudo, aquela que não sei se o termo social cabe também, porque ela é fechada, o WhatsApp. Quem se mostrou muito capaz disso foi a extrema-direita. Brexit, Trump, aqui. Enquanto isso, os setores de esquerda continuam extremamente alheios, até mesmo contrários ao uso dessas ferramentas. Então, tem que enxergar isso. Para sair da anestesia, a gente tem que ver a realidade. E não é bonita. Hoje não é bonita. Mas a gente tem que vê-la. Acho que, de uma certa maneira, você já respondeu a questão da Mônica Seri, que coloca, primeiro, como é bom estar aqui e que, na sua opinião, está havendo um tipo de banalização do mal diante de tanto pouco caso em relação às violações de direitos humanos, a questão ambiental, uma acomodação ou uma aceitação em relação às violências contra as minorias, além de uma certa ausência de ética nas relações humanas? Como combater essa destruição da humanidade? E, de resto, Silmara Milagre da Cruz e Gerson Ribeiro dos Santos agradecem e elogiam muito sua fala. Professora, então vou colocar a última, mas é só para fazer um arremate mesmo e dizer que quando a gente pensou nesse seminário, urgência de agir e urgência de pensar, é porque a gente realmente verifica que diante de uma pandemia ou de uma urgência qualquer, uma catástrofe natural, a gente age e não tem um momento justo para pensar. Então a gente tem que pensar antes para poder agir da maneira certa. E aí eu só linkei 3 coisas que se deram e que estão se dando no momento da pandemia, né? Que a gente viu 3 coisas que me chamam a atenção. E primeiro foi usar os dispositivos de internet e tudo que estava à mão na nossa tecnologia em prol da Covid, né? Então você tem o tracking das pessoas para monitorar essas pessoas, as pessoas que estão infectadas ou não, e que isso pode diminuir o nível de infecção. Então vários países adotaram. A questão da cibersegurança, né, que na verdade com a Covid você passa a trabalhar em casa, então na verdade a questão de você manter uma cibersegurança nesse trabalho home office para as empresas começou a ser verificado também de uma outra maneira. E a questão do urbanismo. Então, são 3 questões que me pegaram com a Covid que vieram. Então, todo um projeto urbanístico que começa a ser repensado em prol da Covid para que as pessoas pudessem viver melhor onde elas estão, né? Isso a gente já viu com outras pandemias, que quando você teve a questão acho que é da gripe em Londres, que se fez todos os esgotos, né, e outras pandemias que mudaram todo o urbanismo. Então, a gente vê que tudo isso está acontecendo com o Covid de novo. A minha ideia é o que a gente vai pensar para depois, porque uma vez que isso se estabelece, a gente, se não levar na direção certa, pode acontecer vários desvios. Então, por exemplo, você tem a população inteira que é vigiada, então você tem a perda de liberdade, porque você tem esses dispositivos que estão sendo utilizados para monitorar as pessoas. E depois do Covid, o que é que a gente faz com isso? A gente continua? Usa de que maneira? Então, eu vejo que hoje, todas aquelas manifestações, para o meu espanto, na Alemanha e na França,
contra a máscara, como se aquilo fosse o problema da liberdade, em prol da liberdade eles exigem não usar a máscara, esses países que eu acreditaria que teriam discernimento para não pedir uma coisa parecida, mas eles fazem grandes manifestações de liberdade em não usar máscara, porque isso fere a liberdade. Então, o conceito de liberdade ficou deslocado, porque enquanto a mídia foca numa liberdade da máscara, ela perde a real noção do que seria uma liberdade em Covid e pós-Covid. Então, a gente perdeu a discussão. Então, vem na sua linha o que a gente está perdendo, a verdadeira discussão de liberdade. E a outra questão do urbanismo, enquanto a gente coloca questões urbanas importantes, que parecem boas, e aí eu pensei no exemplo da França, que colocou La Ville en 15 minutos, né? A vila, a cidade, o quarteirão, né, em 15 minutos, com a proposta de você tornar aquele quarteirão autossuficiente, de maneira que em 15 minutos você vai deixar a criança na escola, trabalha, supermercado, porque você vê que você pode viver no seu ambiente. Tudo como um princípio bom, que pode vir a ser um princípio de segregação também, né? A perda de liberdade, as pessoas que moram lá em zonas mal oferecidas, digamos assim, elas nem poderiam vir e nem partilhar de outro quarteirão, porque tudo se faz no seu e você não tem mais a mistura. Então, eu queria que o senhor pensasse como é que faz, como é que a gente pensa de maneira antecipada o que a Covid já nos colocou e já nos trouxe, para que ela não seja usada contra nós, para que essa boiada não passe e a gente não faça nada, né? Que a gente fecha, cancela, ou pelo menos direcione numa boa direção. Eu iria um tanto na direção de Marisa em alguns pontos. Num deles, eu perguntaria, Renato, se estamos no caminho, e aí é uma questão da seara econômica, se estamos numa via sem volta. Como, por exemplo, na questão do controle, que a Marisa trouxe sob de uma determinada perspectiva, eu traria de outra, que é em relação às moedas eletrônicas, né? Que vai também nos controlar em todo tipo de ação que vamos ter. Enfim, nosso percurso no mundo será completamente traçado por essa via. E ainda nessa direção, ou nessa seara, se você pudesse falar algo em relação da antiglobalização, que é um tema que surgiu por conta do problema enfim, dos produtos médicos eles mesmos, que não tinham como ser, que não são produzidos num único país, que não tem como ser distribuídos rapidamente. Então, a questão do protecionismo econômico, ele volta com força. E isto, no momento, para os Estados Unidos, enfim, na política Trump, é algo positivo, mas isso prejudica enormemente a China, isso pode provocar um acirramento entre os Estados Unidos e China ainda maior. Enfim, os impactos geopolíticos disso, enfim, podem ser grandes, né? Então, se essa questão da antiglobalização é um caminho, no seu ver, sem volta, e se, de fato, vamos entrar nesse outro caminho, que talvez também não tenha volta, que é desse controle generalizado que pode se dar de várias formas, dentre elas a partir de uma moeda eletrônica. Bom, primeiro de tudo, agradecer a Mônica, né, que a Malu leu a questão dela. De fato, eu acho que converge absolutamente com as minhas preocupações. Acho que eu já tinha, de certa forma, contemplado as questões que ela coloca, mas fico muito contente de estarmos no mesmo barco, pensarmos assim. Fiquei muito contente com o que Marisa disse. Eu creio que você fez uma exposição própria, que é muito boa. Eu vou aproveitar só para seguir um pouco no seu itinerário. Quer dizer, a gente foi colhido por uma surpresa. Você deu o exemplo, comparou com a morte de muitos londrinos, que levou a um investimento maior em saneamento básico, né? Eu lembro também que talvez na primeira temporada da série The Crown, existe o fog toma conta da cidade de Londres, em 50 e pouco, e morrem 3 ou 4 mil pessoas. O que leva, então, apesar de Churchill, primeiro-ministro, não perceber a urgência disso, leva a Inglaterra a investir pesadamente no combate à poluição, tanto que Londres não tem mais essa coisa horrorosa que foi o fog, que parece para nós indissociável da história de Sherlock Holmes e da vida londrina durante pelo menos da metade do século XIX e metade do século XX. Então, de fato, existem coisas que nos colhem de surpresa, que exigem desafios. Eu vou pegar um caso que acho que é interessante, porque até pelas bibliotecas que estão atrás da Marisa e do Ivo,
as pessoas que estão ouvindo podem perceber que o professor universitário tem, muitas vezes, uma prática de home office anterior à atual pandemia. Quer dizer, dependendo da sua área, se você não lidar com laboratório, você muitas vezes faz uma parte do seu trabalho em casa. Pode variar, pode ser um dia por semana, pode ser mais, mas vamos dizer, muitas pessoas leem seus livros, escrevem seus textos, eu vejo uma impressora atrás do Ivo, então fazem suas coisas em casa. Então, curiosamente, professor universitário é uma das profissões que mais entende de home office. E eu até escrevi um texto sobre isso, sobre os prós e contras do home office, né? Quer dizer, claro, você pode estar num ambiente mais agradável para você, junto dos seus discos e livros, como dizia a velha música da Elis Regina, está mais confortável, parar para tomar o café que você gosta. Se você tem um bicho, o gato, o cachorro, o hamster está perto de você. Então, tudo isso é um lado positivo. Há um lado negativo, que é o fato de que a separação entre o espaço e o tempo do trabalho e do lazer entra em crise. Quer dizer, vamos dizer, a coisa boa do não home office é que espaço e tempo de trabalho são realmente limitados. Você trabalha das 9 às 18, você trabalha de segunda a sexta, termina, você vai para casa e é outra coisa, está num outro mundo. A gente não tem isso, a gente avança pelas noites, avança pelos fins de semana, tudo mais. Mas eu acho que isso é interessante porque uma das coisas que esse tempo mostrou provavelmente vai aumentar o home office, assim como eventos como esse que a gente está participando vão aumentar. Quer dizer, nós vamos ter provavelmente um redimensionamento da sociabilidade científica e acadêmica. Quer dizer, você ir a vários congressos por ano, talvez não tenha mais. Talvez a gente tenha 1, 2 congressos por ano presenciais, que é muito importante para você conhecer gente, encontrar gente. Talvez seja o papel um pouco hoje da reunião anual da SBPC. Mas, vamos dizer, tal e qual encontros, determinados encontros a gente vai fazer online e vai com isso até conseguir colocar pessoas que antes não podiam vir. Uma pessoa que está no estrangeiro, ou tem muita dificuldade de ir. O próprio fato de que um encontro presencial sai mais caro, passagem, hotel, tudo mais, e além do mais, ele consome muito tempo. Se, por exemplo, a gente tivesse hoje, essas 2 horas que a gente está conversando, a gente tivesse num congresso para tratar disso, para ter essa reunião nós teríamos que voar num dia e provavelmente voar no outro. Nós teríamos mesmo que a gente fizesse um bate-volta, a gente estaria estropiado no dia seguinte. Então, 2 dias de demora em vez de 2 horas, talvez um pouquinho antes, um pouquinho depois. Então, são coisas que estão mudando. E nós vamos ter que discutir tudo isso profundamente, inclusive o aspecto humano e psíquico disso. Eu acho que é muito importante, porque, por um lado, é uma troca, né? Quer dizer, a gente vai se desgastar menos fisicamente, mas também vai ter menos convívio com os outros, porque também é um custo. Quer dizer, esse custo do confinamento que não é pequeno atualmente. Então, eu acho que há muita coisa a discutir, muita coisa que a gente tem que pensar. O que eu acho importante, Marisa, é a gente nunca perder a noção da qualidade de vida no meio disso tudo. E da ética também, que você muito oportunamente colocou, o valor ético. Mas a qualidade de vida também é muito importante, porque nós temos, veja, por exemplo, a discussão da volta às aulas presenciais no ensino básico. Isso é discutido, mas eu ouço uma discussão totalmente abstrata, no pior sentido da palavra, no sentido hegeliano da palavra abstrato, desligado de tudo. Essa discussão é o quê? As crianças vão ter uma saúde mental perturbada porque ficaram sem sair de casa durante mais de 6 meses. Sim, mas as escolas públicas reformaram seus banheiros, vai ter papel higiênico, que nem tem às vezes, vai ter sabão, vai ter álcool gel, vão contratar funcionários adicionais para fazer a faxina a cada 2 horas, vezes quando hoje a tendência é demitir funcionário, não contratar. O que vai ser feito? Vai haver testagem, vai haver as janelas, as classes todas têm janelas, as janelas abrem inteiramente ou são janelas que abrem mal? Então, quer dizer, essas questões eu não vejo discutir. Outra coisa que eu tenho insistido muito, na volta ao presencial, eu acho, estou começando pela escola, mas acho que qualquer trabalho, a primeira coisa que deveria ser feita
é as pessoas terem uma longa conversa, sabe? Contarem como foi a experiência de cada uma. Crianças, adolescentes, professores, funcionários, fazerem praticamente uma roda e contarem, cada um dizer o que foi. Por dizer, se não tiver essa grande, pelo menos uma grande catarse, as pessoas vão guardar tudo isso dentro de si, isso vai trabalhar perversamente a psique delas. E eu acho que esse é um dos maiores problemas, aliás, que nós estamos tendo hoje. Porque não formaram os professores para isso. Eu vejo gente que se ocupa com educação e que não está dando importância a isso. Para mim é um espanto. Como não dão importância a isso? Sem isso, é educação. Educar não é você ensinar competências ou encher de conteúdos. Educar é ex ducere, é levar de dentro para fora, é abrir para o mundo. Se nós não somos capazes nem sequer de enxergar uma psique seriamente avariada por todo, pelo medo da morte, talvez até por causa de morte na família, por sequelas que pessoas terão tido. Se nós não somos capazes de enfrentar isso, e vamos chegar à aula dizendo, como dizíamos na última aula, Pedro Álvares Cabral, ou seno e cosseno, ou, enfim, ácidos e alcalinos, se a gente começar isso, é uma história que vai terminar mal, e tudo indica que vai ser assim, porque eu não vejo. Eu, quando ministro, eu acompanhei os institutos de educação, voltados à educação, fazem um trabalho sério, mas isso eles estão deixando passar, não estão discutindo isso. Eu acho isso muito ruim. Ivo, suas questões. Bom, são tudo é rico, tentador e complicado. Então, nós temos a questão do controle e a questão da globalização ou não. Questão do controle. Um dos países que conseguiu enfrentar melhor a Covid foi justamente lá onde ela nasceu, que é a China. E a China conseguiu pelo controle gigantesco que tem, né? Embora haja essa brincadeira recíproca de orientais que acham que todos os ocidentais são iguais e de ocidentais que acham que todos os orientais são iguais, o fato é que a China tem uma tecnologia de reconhecimento facial poderosíssima. 70% dos drones do mundo são produzidos na China. E a China está usando os drones intensamente para ver se as pessoas que estão na rua são ou não contaminadas. Essa testagem pelos aplicativos na França, a Marisa aludiu, na França foi o Stop Covid, mas esse aplicativo que permite rastrear as pessoas com quem você entrou em contato, você vai a um restaurante, por exemplo, e a pessoa que está na mesa do lado, depois é detectada com Covid, você é alertada e disso e você vai testar. Na China é um pouco mais radical, você, nesse caso, quer dizer, primeiro não é facultativo, segundo, você fica realmente trancado em casa e até eu vi fotos das células fotoelétricas colocadas nas portas das casas para checar que a pessoa não saísse mesmo. Então, o fato de não ser uma democracia certamente favoreceu o combate ao Covid. E esse é um problema sério, quer dizer, o quanto de liberdade a gente aceita sacrificar, também é uma questão da Marisa, o quanto a gente aceita sacrificar pela salvação da vida. Não é uma questão muito diferente de uma guerra. Quer dizer, numa guerra você abre mão de liberdade para salvar o seu país, para salvar o seu povo. Então, isso a gente tem que parar com essa ideia de que não existem escolhas, de que não existem escolhas difíceis, de que não existem custos. Existem. Em certas situações, de fato, a liberdade, se a reivindicação da liberdade se torna assassina das outras pessoas, essa pessoa é assassina. Essa pessoa está querendo matar os outros. Não é um libertarian, assim, defendendo direitos. É simplesmente um assassino, um aprendiz de homicida. Então, aí a questão, Ivo, é fazer é como a gente regula esse controle, como a gente controla esse controle. Quem vai vigiar os vigias, para retomar o termo de Platão. Quer dizer, como que a gente vai fazer isso? É complicado, porque realmente pela internet a gente sabe tudo, né? Todos nós sabemos, todos nós já devemos ter tido a experiência de falar pelo telefone de uma viagem e depois aparecer um anúncio de viagem no Facebook ou em qualquer coisa que você acessa. Então a gente sabe que a gente está sendo controlado. Até hoje, vamos dizer, e esse controle pode ser pelo Estado, caso da China, pode ser pelas corporações, caso do Ocidente. Então, como que nós vamos enfrentar isso? Essa é uma questão prioritária da democracia hoje. Quer dizer, como você pode
lidar com isso e reduzir esse controle. Eu sempre brinco um pouco com isso, no caso do YouTube, porque eu ouço muita música enquanto estou escrevendo, eu gosto de música clássica e de ópera. Para o YouTube brasileiro, realmente o número de pessoas que gostam de música clássica e ópera deve ser tão baixo, que eles nem percebem o que é isso, deve estar na margem de erro. Então eles me oferecem, assim, funk, bonde de alguém, Anitta, etc. E eu fico muito feliz porque falo, esse ponto meu eles não conseguiram captar. Outros devem ter captado, onde eu gosto de viajar, outras coisas, mas felizmente nesse ponto eu sinto que eles ainda estão errados. Agora, certamente na França ou na Alemanha, o YouTube oferece música clássica. E deve ter muita gente lá que gosta de música clássica, então tem um número suficiente. Então, é apenas uma brincadeira que eu fiz. Existe um controle, a gente vai ter que enfrentar isso, Ivo. A outra questão, globalização ou não, ela eu acho que é meio indissociável nesse momento de um ponto que você tocou, que é o fato de que a produção de insumos para o combate com o Covid praticamente se concentrou na China. Quer dizer, fabricação de máscaras, de ventiladores, etc., foi praticamente abandonada pela Europa. E há mais uma coisa terrível, é o fato que há 2 ou 3 anos, eu acho que ainda, não sei se foi já no governo Macron ou no governo Hollande, houve a destruição de 10 ou 20 milhões de máscaras que a França tinha comprado para uma outra epidemia do começo do século, que estavam armazenadas, e eles falaram, já está há 10 anos aí, vamos destruir tudo, e aí veio a Covid. Então, tudo isso coloca questões importantes de gestão. Quer dizer, veja, a gente tem bombeiros e a gente quer usá-los o mínimo possível. Você tem algumas poucas profissões, alguns poucos setores da administração que é para usar o mínimo possível. Professor é para usar o máximo possível. Quer dizer, é para explorar, não digo explorar a gente, mas é para o professor ser ativo, trabalhar, estar presente. Agora, uma sociedade será tanto melhor quanto menos os bombeiros tiverem incêndios a apagar, quanto menos os soldados tiverem guerras a combater. Ao mesmo tempo, você precisa, porém, talvez precise de forças armadas, não sei se precisa, mas parece que precisa. Mas de bombeiros, sem dúvida, você precisa. Então, da mesma forma, o que você vai guardar prevenindo uma pandemia futura? Quer dizer, quais são as simulações que você pode fazer? Quais são os projetos que podem ser feitos? O que você aprendeu em termos de testagem, de localização, de combate, de tudo isso? E vejam, nós estamos diante de uma situação inédita na história. É a primeira vez que uma pandemia é assim, praticamente global, a esse ponto. Quer dizer, a gripe dita espanhola, ela atingiu muita gente, mas muita gente nem tomou conhecimento. As mortes no Brasil foram majoritariamente São Paulo e Rio. Hoje está tudo integrado, está tudo globalizado. Mas como que nós vamos... Mas a coisa nova é que existe a hipótese muito grande de que mais ou menos um ano depois da identificação da pandemia, a gente tenha vacina. Isso, mesmo que demore para vacinar todo mundo, etc., é um avanço científico notável. O que isso vai nos deixar pronto, mesmo que seja para a gente, talvez, de preferência, nunca usar? Quais são os protocolos de segurança, cuidado que a gente terá aprendido? Isso é importante. Isso pode ser confinado nas fronteiras nacionais? Não tem como. Eu não sei quantos de vocês conhecem a história da conquista do Império Inca, mas uma coisa muito interessante, muito estranha também, é que antes dos espanhóis chegarem ao Império Inca com Pizarro e ele prender Atahualpa, antes disso, as doenças que os espanhóis tinham trazido para a América já tinham chegado ao Império Inca e matado muita gente. O Inca anterior, o pai de Atahualpa e o Huáscar, ele foi morto justamente de uma dessas doenças, não sei se foi a varíola. O que aconteceu? Os espanhóis tinham chegado até o Panamá e a doença foi avançando, mesmo sem nenhum espanhol ir. Então, isso mostra que, mesmo numa época de comunicações muito mais escassas do que as atuais, muito mais lentas, se não havia fronteiras, hoje menos ainda. Nós não temos fronteira para as doenças, não temos fronteira para os transgênicos, não temos fronteira para o biológico em geral. Então, a vida não conhece fronteiras. Até uma frase bonita, mas no caso estou usando no sentido das ameaças, né? O vírus e tudo mais. Então,
Nesse sentido, Ivo, não tem como voltar aos nacionalismos. É uma posição muito retrógrada. Eu sou a favor do nacionalismo no seguinte: defesa das diferenças culturais, não achatamento das diferenças em nome de um único padrão mundial, não McDonaldização do mundo, por assim dizer. Ah, tudo isso eu sou a favor. Eu defendo enfim, que a sociedade, que um país não seja, ou um povo não seja explorado por outro, que se ponha cobro ao imperialismo, que é algo que existe, não dá para, apesar da gente usar pouco esse termo, ele existe, é uma realidade. Agora, no sentido do fechamento das fronteiras, é inviável. Eu estava lendo hoje as condições para você entrar na França são extremamente rigorosos em relação às fronteiras. Aí você pensa, bom, mas e um vento? O vento leva sementes, vai levar vírus, vai levar tudo isso. Então, quer dizer, há um limite disso. Se a gente não tiver. E isso tudo indica essa necessidade do que eu chamei, talvez o termo utopia seja um pouco forte, porque utopia é muito ambiciosa e está associada, por muitas pessoas, a algo impossível. Mas se a gente não fizer um trabalho de cooperação muito grande, não dá. Sabe? Cooperação para além das fronteiras, cooperação para reduzir a desigualdade social, cooperação para acabar com a fome, a miséria. Tudo isso tem que estar na nossa agenda. E a coisa boa é o seguinte, quer dizer, nós estamos no pós-2008, pós uma grande crise econômica. Isso, assim, essa grande crise econômica afetou a todos nós e ela trouxe também e ela mais ou menos arremata simbolicamente com a Covid. Mas, vamos dizer, já estávamos tendo a pandemia espiritual, mental, antes da pandemia biológica. Agora, nós tivemos, em 1929, uma outra crise, que acabou dando, 10 anos depois, na Segunda Guerra Mundial. Então, que diferenças nós temos em relação àquele tempo? Primeiro, temos muitíssimo mais conhecimento, muitíssimo mais ciência. Nós temos muito mais identificação de problemas e meios de enfrentar esses problemas. E segundo, temos muita gente envolvida nisso. Temos muita gente, temos uma comunidade, não uma, comunidades acadêmicas pujantes, ONGs no mundo todo, muitas das quais são de gente realmente empenhada em melhorar o mundo. Então, eu creio que nós temos mais conhecimento e mais gente para fazer isso. E isso me dá um certo otimismo, uma certa esperança. Como a nossa conversa me deixa feliz. O fato da gente... Fiquei muito contente com a sua afirmação inicial, Marisa, de que, enfim, de que você estava contente da gente estar falando disso. Eu acho que realmente a gente sentir toda essa proximidade é uma coisa muito boa. Sentir que a gente tem um trabalho junto. E eu fico muito feliz do IAC, nas mãos do Ivo e da Maluna, nessa direção, está fazendo essas discussões, está fazendo todo esse trabalho. Realmente é o que a Unifesp precisa, é o que o Brasil precisa. Quer dizer, a Unifesp precisa mesmo de um lugar, de um espaço em que a profunda, enorme vontade de cada setor dela de conversar com os outros setores seja atendida. Todas as reuniões preparatórias que eu fiz, das quais alguns de vocês participaram, para planejar o IAC, a sensação era, as pessoas estavam doidas para conversar com gente de outra área, gente de humanas, com gente de saúde, de engenharia, tudo. Eu acho que essa, numa sociedade que confina as pessoas em nacionalidade, mas no caso em especialidades, é um sinal de vida intelectual muito grande, esse que o IAC tem meta estabelecer. Então, fico muito contente com essa possibilidade de falar. Não sei se vocês querem, tem alguma questão a mais, querem continuar essa conversa, por mim, eu estou à disposição. Professor, que a gente pode encerrar, eu vou deixar depois a Malu e eu vou falar, mas encerrar com a modificação do seu título, que é a oportunidade ganha com a pandemia, porque se não fosse a pandemia, o senhor não estaria aqui com essa conversa e todo esse ganho que nós tivemos. Então, mudar o título da sua palestra, porque com certeza foi um grande ganho. Muito obrigada. Eu que te agradeço, Marisa, muito contente. Obrigado, então. Eu gostaria também de agradecer e dizer que, na verdade, eu e o Ivo estamos só cuidando de uma sementinha que você plantou, que foi o EAC, como seu primeiro
presidente temporário, e que foi um grande prazer ouvi-lo. Esperamos que a gente consiga batalhar por uma sociedade com mais educação, mais ciência, mais empatia, mais ética e mais bom senso. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu acho que a gente tem que fazer isso e vai fazer isso. Ivo. Enfim, também te agradeço. Renato, obrigado por ter, enfim, estado essa noite aqui conosco. Enfim, como eu disse no início, a gente precisa pensar, precisa refletir, e as suas colocações sempre nos incitam a isso, né? Bom, então, te agradeço enormemente enfim, por essa fala de hoje à noite, que certamente vai dar frutos e que a gente, enfim, espera que a gente possa continuar. Infelizmente, a pandemia não deve terminar amanhã, enfim, então a gente possa continuar num outro momento. Então, obrigado novamente. tá, muito obrigado a todos também. Então, uma boa noite, todos cuidem da saúde e todos, enfim, continuemos fazendo que essa semente germine, cresça, vire uma árvore frondosa e que, enfim, a gente possa contribuir para melhorar o nosso país e nosso mundo. Eu acho que nós temos, na área do conhecimento, todas as condições de fazer isso. Muito obrigado a todos, uma boa noite, então. Obrigada, boa noite.